Olá, pessoas da internet. Hoje vamos acompanhar a entrevista da Antena 1 com o verdadeiro alfa, o André Ventura. Ao que parece, ele vai votar a favor do pacote laboral, embora admita que a parte da amamentação e despedimento coletivo ilegal são para ficar de fora dessa aprovação. Mas e se for o despedimento individual ilegal? Já pode? O português é complicado, não é? Ele também concorda com o banco de horas privado, apesar de aparentemente não perceber o que é o banco de horas privado. Ele diz que se o trabalhador quer ganhar mais e quer trabalhar mais, devemos deixar. O problema é que o banco de horas são horas à borla e com eles os trabalhadores só ganham menos. E esse mesmo banco de horas privado foi considerado ilegal em 2019, por abusos, por pressão e por bullying pelas entidades patronais, que em muitos casos punham os seus trabalhadores a fazerem 60 horas semanais. Lembro que o banco de horas privado é um contrato criado entre o patrão e o trabalhador para regular o seu banco de horas pessoal, sem qualquer mediação. Um clássico, assina aí, tendencialmente mais desfavorável para o trabalhador. Mais uma vez, André acusa que a greve é motivada por esquemas políticos, tirando às pessoas qualquer crédito ao pensamento próprio e crítico. Mas ele agora já concorda com a greve e diz ainda que o governo devia parar e que os trabalhadores têm razão. O que é importante que se perceba é que a greve foi uma escolha dos trabalhadores. E muitos fizeram greve pela primeira vez, não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Os trabalhadores perderam salário, o país perdeu PIB e produtividade e o Montenegro decidiu fingir que não aconteceu. O pacote laboral por si só, e penso que toda a gente consegue ver a esta altura, não tem quaisquer contrapartidas para os trabalhadores. Fazer banco de horas não te aumenta o salário, apenas o diminui, sem nenhuma garantia de benefícios, apenas desregulação. Ventura também não parece com muita vontade de multar as empresas por contratos ilegais e precários, referindo-se a isto como gestão da empresa. Considero que foi uma boa entrevista para ele, apesar de tudo. Ventura é um homem extremamente carismático e interessante, mas para mim não interessa a forma, apenas o conteúdo. Ele está enfiado no pacote laboral até ao ombro. Obviamente continua a esvaziar o eleitorado do PSD com mestria, assim como Carneiro está a fazer da parte do PS. Muitos dos eleitores do PSD sentem-se atraiçoados por Montenegro. Nem vou falar da mudança por parte de Ventura na sua posição em relação à greve geral. Os memes já fizeram isso por mim. Deixo aqui um desafio a todos. Alguém consegue encontrar no pacote laboral benefícios para os trabalhadores? Montenegro diz que é bom. Ventura diz que é mais ou menos, mas nunca conseguem explicar as razões disto. O que é certo é que com Ventura na presidência, caso venha a acontecer, será luz verde para o pacote ser aprovado sem qualquer contestação. Presidente do lado do pacote e com uma maioria do governo de direita com a Iniciativa Liberal e o Chega, ficará extremamente fácil. Fiz um pequeno resumo desta entrevista, até onde é possível para mim resumir. Montes de temas transversais tornam a entrevista difícil de resumir, mas fiz o meu melhor. De qualquer forma, e para quem quiser ver a entrevista completa, deixo o link na descrição. Se quiserem só ver o resumo, fiz tudo para que fosse breve. Espero que gostem. Até à próxima. Eu quero ir mais. Ou seja, o senhor é líder do segundo partido, do segundo partido mais votado. Se for eleito Presidente da República, continua como líder do Chega? Não continuarei como líder do Chega se for eleito. Acho que não devo continuar nessas funções. Eu já disse várias vezes que, como Presidente, respeitarei a vontade que as pessoas tiverem nas urnas. Eu não vou gostar de ver um governo do Partido Socialista, mas se as pessoas o quiserem, eu não vou impedir, nem eu vou boicotar. Eu sou mesmo, eu sei que muitos desconfiam disto, eu sou democrata por natureza, sou mesmo quando eu não gosto das decisões da democracia. E eu acho que um Presidente também está para garantir a democracia. Tenho dado este exemplo em vários sítios onde vou. Eu não gosto muito do trabalho que os jornalistas fazem. Não de um jornalista ou de outro. Acho que o jornalismo em Portugal não é bom. Em geral, tem exceções. E não é bom por sua opinião? Acho que confunde o papel do jornalismo com o ativismo. Acho que temos muito jornalista que foi formatado numa escola, digamos assim, de uma esquerda política e nunca conseguiu sair dela. Acho que o Presidente deve dissolver a Assembleia da República em casos de comprovada irregularidade no funcionamento das instituições ou de suspeitas graves sobre o Primeiro-Ministro ou sobre pessoas diretamente, digamos assim, do coração do governo. Acho que não devemos ter eleições a toda a hora, mesmo que isso beneficie o Chega. É capaz de se olhar para um ministro que tem suspeitas de corrupção, dizer ao Primeiro-Ministro tem que sair. Se olhar para uma ministra que, no caso da saúde, tem-se verificado uma coisa absolutamente inacreditável, que é, nós temos mais pessoas sem médico de família, ontem, doentes urgentes, estavam 15 horas para ser atendidos no Orçamento de Estado, que esvaziava de funções e de meios aqueles que têm que investigar a corrupção, que investigar o próprio governo, que investigar os casos de conflitos de interesses. Tirava-lhes o dinheiro todo. O juiz, o Ministério Público, a Polícia Judiciária ficavam sem meios.
Isto era uma estratégia do governo. Isto já aconteceu em ditaduras, que é o que fazem, tiram-lhes os meios, eles não conseguem fazer nada. Aí um presidente não pode deixar passar uma situação desta. Aceito como gostava de o fazer. Como candidato e como presidente da República. O que é necessário? Como candidato, porque acho que a Constituição precisa de várias mexidas. Vários exemplos. Na organização económica, continuamos com uma Constituição gigantesca. Penso que a maior da Europa nesta matéria. E acho que temos que ter uma Constituição que não seja rígida neste ponto de vista. As economias hoje são dinâmicas, precisam de haver ali uma espécie de quadro geral, mas sem estar ali uma espécie de permanente bloqueio ao desenvolvimento económico. É nesse pacote laboral. Nas últimas semanas disse que o pacote tem questões de conteúdo graves e que o Chega está disponível para negociar alterações. Explique-me para si quais são os pontos inegociáveis para o Chega. Há um que nos parece decisivo por causa do contexto português, a questão de tirar direitos nos casos de amamentação. Ou de restringir. Sim, mas aparentemente não será o mais grave deste pacote. Há, por exemplo, aquelas questões da precariedade que é o que vai levar a esta greve. Não é o mais grave, é um sinal num país mais envelhecido da Europa. Nós ultrapassámos Itália como o país mais envelhecido da Europa. Perante isto, devemos dar mais direitos e proteger mais as mães que, sendo trabalhadoras, querem ter filhos ou não? Olha, eu não tenho filhos, gostava de ter, mas não tenho. Portanto, até estou à vontade para compreender que hoje um dos grandes dramas das famílias é quererem conciliar o horário de trabalho com a vida familiar. Então, numa situação destas, nós não devemos garantir que as pessoas têm mais direitos de amamentação e de proteção. Esse é um ponto para nós inegociável, num país que precisa de ter mais natalidade. 2. As questões da precariedade a que se referia têm, na minha perspectiva, um sinal político preocupante digamos assim, de antevisão, que é o sinal da precariedade, mas sobretudo do desrespeito por quem trabalha. Damos o sinal ao país de que trabalhar mais, ou de quem trabalha por turnos, ou de quem trabalha em trabalho extraordinário, é menos respeitado do que quem, por exemplo, não trabalha e vive de subsídios. Mas eu vou concretizar-lhe com uma norma específica, o outsourcing. O Governo quer acabar com a proibição que está hoje na lei, que é de quando há despedimentos, nomeadamente despedimentos coletivos, a seguir as empresas possam recorrer ao outsourcing. Qual é a lógica disto? Não houvesse. Se alguém despediu todos os trabalhadores, ou quase todos os trabalhadores daquela área, ou uma percentagem, para que é que a seguir vai recorrer ao outsourcing para cobrir aquela mesma área? Porque, obviamente, interessa-lhe pagar menos, dar menos direitos às pessoas e gerar mais precariedade. Nós não devemos incentivar isso. Não evitamos, porque o Governo foi casmurro, teimoso, e quis desrespeitar quem trabalha, porque isto não é só uma questão dos trabalhores em geral. É verdade, o Governo tem razão numa coisa, e eu também já o disse. O seu telefone não para. Desculpa. Eu já o disse. Nós sabemos hoje que há uma manipulação por parte dos sindicatos muito grande. Isso é uma evidência. Mas isso não retira a situação de que há objetivamente maus exemplos nestas leis laborais e dão um sinal errado ao país. E o sinal é melhor não trabalhar do que trabalhar. Mas, portanto, que é mesmo preciso uma revisão ou alterações à lei laboral. Portanto, acho que é preciso alterações à lei laboral. Acho é que... Em quê? O que é que quer mudar? Vou dar um exemplo. O banco de horas individual é um dos exemplos em que, se o trabalhador quer trabalhar mais, se a entidade empregadora quer que ele trabalhe mais, há uma conjugação de vontades que não faz sentido a lei impedir. Não, eu quero o contrário, pessoas que trabalhem mais, se esforcem mais e que sejam premiados por isso. Eu quero que quem trabalha mais não sinta que ao fim quer dizer, se a Natália trabalhar mais com os seus colegas e se esforçar mais, se fizer mais programas, se tiver que no fundo, dar mais da sua vida, da sua saúde, da sua vida familiar, quero que chegue ao fim do mês e sinta compensação por isso. Que sinta que foi compensada. O que temos hoje na lei é ao contrário. Nós temos uma lei que beneficia os que fazem menos, que beneficia os que não trabalham, que beneficia quem está na segurança social. Mas também diz que esta greve geral é política? Isso eu não tenho dúvidas, que há aqui uma tentativa, não da CGTP, quer dizer, a CGTP já sabemos o que é, mas eu estou-me a referir especificamente ao UGT, que tem outra responsabilidade. A UGT, claramente, neste momento, nós reunimos com o UGT também, quero deixar aqui claro que isso aconteceu entre o Chega e o UGT, no Parlamento, como eu acho que deve acontecer, entre os maiores partidos e os representantes dos trabalhadores, e ficámos com a sensação clara, e eu já tinha essa sensação, de que está a haver uma instrumentalização do UGT por parte do Partido Socialista, que é, no fundo, o PS... Mas tem uma tendência social-democrata que aderiu e votou esta greve. É o que eu referi agora. Eu acho que nos últimos meses, desde que o PS perdeu no Parlamento centralidade política e passou a ser o terceiro partido em vez de ser o segundo, o PS quer voltar a ganhar na rua o que perdeu no Parlamento e o que perdeu nos votos. E então avançou de cabeça para isto. E isto era um assunto que não devia ser feito nem por instrumentalização, nem por manipulação. Isto devia ser feito com a preocupação objetiva de resolver problemas das pessoas, mas também que o Governo, eu reconheço que o Governo aqui tem uma certa análise correta da realidade, reconhecer que nós temos leis que temos que adaptar e que temos que modernizar.
Este era um passo que podia ter sido dado, pondo os trabalhadores até do nosso lado e mostrando que as leis é para os beneficiar a eles, para termos uma economia mais forte, mais dinâmica, boa para empresários e também para quem trabalha. É ou não legítimo que os sindicatos tenham avançado para esta greve geral? Não, isso legítimo é absolutamente. E há razões para um descontentamento generalizado nesta matéria. Isso não tenho dúvida nenhuma. E tem razão. Tem razão. O limite do direito de greve, o Chega acha que devem ser impostos? O que eu acho é que tem que haver compensações nos casos dos serviços afetados, não tem que ver com limitar os direitos à greve. O direito à greve é um direito fundamental, está previsto na lei, na Constituição. E não acha que seja necessário alterar? Acho que é um mau sinal quando nós, digamos assim, achamos que acabar com a greve é que é a resolução dos problemas. Favor ou não de penalizações às empresas que recorram sistematicamente a contratos muito curtos ou contratos a termo? Eu não sou fã de penalizações a quem cria riqueza, rendimento, etc. Há leis para penalizar quando as leis são incumpridas, há sanções para quando há condutas ilícitas. Eu não acho que devemos dar o sinal. Nós temos em Portugal uma cultura empresarial já muito difícil por si própria. É a burocracia, é a segurança, os impostos, a segurança social, é a justiça que tarda em resolver os problemas quando precisam, num litígio judicial, resolver qualquer coisa. Nós não devemos dar o sinal às empresas que agora as vamos penalizar porque fazem a sua gestão de necessidades com determinados modelos contratuais de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Nós vimos hoje uma sondagem em que a maior parte das pessoas discorda da lei laboral. Não sei se têm profundo conhecimento da lei laboral ou não consigo ter instrumentos para ver isso, mas acho que ficou nas pessoas uma sensação de que esta lei laboral é para as atacar, para atacar os seus direitos. Estas alterações à lei laboral. E eu acho que podíamos e devemos, ainda temos tempo, de fazer uma coisa, explicar às pessoas. É por esta razão, é este o caminho que queremos fazer. Isto não vai tirar direitos, vai dar mais competitividade. Limitar temporariamente a compra de imóveis por fundos estrangeiros, por exemplo? Teria que olhar para a situação em si. Eu acho que limitar investimentos em regra não é bom. Sendo assim, também não recomendaria ao Governo o fim dos vistos gold? Os vistos gold, nos anos todos, se não me engano, nós tivemos cerca de 30 mil vistos gold e 12 mil, na verdade foram 12 mil, em que com as autorizações conexas geraram cerca de 30 mil pessoas. Estamos a falar de um número absolutamente ridículo e residual face ao número de imigrantes que chegaram e que precisam de habitação. Eu sei que as minhas propostas podem ser criticadas ou aceitas, mas ao menos elas existem. Eu sei que nós queremos que haja prioridade para quem é residente e para quem é cidadão português. Nós queremos cobrar aos estrangeiros que vêm cá e que usam o nosso Serviço Nacional de Saúde sem poder. Mesmo prioridade em relação a imigrantes que estejam legais a trabalhar em Portugal? Porque não é a mesma coisa ter chegado há um ano a Portugal ou ser da vida toda português com os seus pais, os seus avós e toda a vida em Portugal. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A cada um quer o seu. Também sobre o atual Primeiro-Ministro. Ou seja, está em funções e, no entanto, nós vamos ver se avança um inquérito ao Spin Vivo ou não. Isso não sei. Vamos ver o que é que acontece. Agora, toda a tralha socialista e social-democrata que foram postos em funções para bloquear o trabalho da justiça e para garantir a impunidade de alguns. E isso é importante ser dito e que o país começa a discutir. Diz que é o PS e o PSD que colocaram eu ia dar um exemplo há bocado, não consegui dar. Olha, quando foi o Procurador-Geral no tempo do José Sócrates, quem foi nomeado foi Pinto Monteiro, que foi lá posto para uma função. Foi posto para a função de bloquear as investigações ao Primeiro-Ministro. A eutanásia é uma questão de digamos assim, clivagem moral, política, ética, onde há dúvidas, acho que toda a gente tem dúvidas, não deve haver ninguém que diga que sei tudo sobre este assunto e que não tenho dúvidas, eu também tenho, apesar de ser contra, mas acho que os portugueses deviam decidir isso. Se eu fosse Presidente da República, ficava muito mais confortável com uma lei que entrasse em vigor sobre a eutanásia, que tivesse sido referendada e posta à discussão das pessoas. E eu também participaria nela. Já nem vai ficar bem dizer isto, mas qualquer pessoa que converse com o António Filipe, eu discordo dele em tudo, ou quase tudo, é um homem inteligente, preparado e que vai para os debates preparado. Não está ali a brincar, nem está ali a olhar para o ar. Portanto, isto para dizer o quê? Acho que é uma discussão que faz sentido ter no âmbito da renovação da classe política e acho que mesmo os deputados deve-se começar a debater se devem ficar, se não devíamos limitar mandatos. Eu acho que sim, e acho que devíamos reduzir deputados, não era só limitar mandatos. Eu ia perguntar-lhe se continua a defender a redução de deputados. Eu não só a segurança social, acho que a inteligência artificial já devia estar em Portugal muito mais avançada do que está em geral, na segurança social, na justiça. Atenção, para que isto fique claro, eu não estou a defender que os acórdãos sejam feitos ou que as decisões sejam de inteligência artificial, mas é hoje evidente que para políticos, para jornalistas, para juízes, para advogados, para a indústria metalúrgica, para todos os segmentos de ponta, quem ficar para trás da inteligência artificial vai ser ultrapassado. E nós vamos ser ultrapassados. Daqui a uns anos, o nosso conhecimento, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de pesquisar informação vai estar completamente alterada. Eu já sou, a Natália também, de uma geração em que isto não existia. Em que nós temos que estar a fazer um esforço adicional para, desde o chat GPT às redes sociais, temos que fazer um esforço para entrar. Mas eu acho que nós temos que o fazer.
nós e mesmo as nossas gerações, porque uma grande mensagem ao país, ao Parlamento, para uma reforma da Justiça. Eu acho que é o que faz sentido com quem tem dito o que eu tenho dito, quem tem insistido tanto na luta contra a corrupção. Eu acho que se for eleito Presidente da República, tem que dar logo nos primeiros dias aos portugueses o sinal de que vou ser o Presidente anticorrupção. O que eu gostaria, quando chegasse ao fim do meu mandato, que as pessoas se um dia lembrassem como é que foi o mandato do André Ventura, foi o maior lutador contra a corrupção que tivemos em Portugal. Funcionou ou não? Diz isso porque sabe que é um discurso que lhe traz votos? Não, é porque é mesmo, desde que o Chega nasceu e cresceu, foi sempre a minha grande bandeira.